Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja. Hoje nós vamos contar a história de Guy Pagnocelli, ou Pagnocelli, mais conhecido como Gilson Santos, ou conhecido, o nome verdadeiro dele é Gilson Santos, e o nome que ele adotou nas redes sociais é Guy Pagnocelli. Vamos saber aí por onde anda, como é que ele está hoje, atualmente, o que aconteceu com ele. É uma história que é bem interessante de você saber. O Guy Pagnocelli ficou famoso por fazer uma das maiores farsas em relação ao tratamento, em relação a CA. Sim, ele apareceu aí nos anos de 2021, 2022, dizendo que sofria de CA no estômago e começou aí a compartilhar toda a sua rotina, seu dia a dia, os seus exames, e ele sempre dizia que ele estava mal, que ele estava passando por muita dificuldade, que ele já estava entrando em estado paliativo. Na época também ele tentou aí se unir à Nara, que passou por um grande aí dificuldade, que teve CA e hoje não está mais aqui, infelizmente. E o Gui, ele ficou muito famoso nas redes sociais por compartilhar aí a sua rotina, seu tratamento. Ele compartilhava tudo, fazia ali, mostrava o quanto que estava sendo difícil, e isso foi comovendo muito o povo. Desde famosos a pessoas anônimas começaram a fazer uma campanha que hoje é conhecido como vaquinha, né? As vaquinhas virtuais começaram a surgir, e o Gui foi um dos que mais lucrou aí, segundo algumas páginas. Não posso afirmar, mas que ele chegou a ganhar em torno de R$ 1 milhão. Isso eu também não posso dizer se que é verdade que ele chegou a ganhar isso. Algumas páginas dizem que até mais que ele ganhou em relação a arrecadar dinheiro. Ele tinha pessoas que faziam isso e também começou alguns grupos se juntarem para tentar o ajudá-lo. Tamanho era o poder dele de comover as pessoas e sempre mostrando que estava difícil. O Gui fazia questão, ou Gilson Santos, que é o seu nome verdadeiro, fazia sempre questão de mostrar que ele sempre estava nas últimas, que aquele talvez seria o seu último dia, e isso causava muita comoção nas redes sociais. Foi um período onde muita gente acreditou, eu inclusive acreditei. Não cheguei a fazer doação, mas tem muita gente, algumas pessoas até hoje falam comigo que fizeram doações para o ajudá-lo a passar por todo esse processo. Mas esse caso sofreu uma reviravolta. Em junho de 2022, começa o declínio, a queda do Gui, aquele Gui que todo mundo conhecia como uma pessoa sofrida, que precisava sempre de dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro. Foi nessa época, em junho de 2022, que ele chegou aí a simular o seu próprio arrasta para cima. Após isso, ele veio, desmentiu tudo, disse que foi hackeado e que nada disso tinha acontecido. E aí o Ministério Público começou a investigá-lo. Sim, ele ainda está sendo investigado e eu tenho uma foto mais atual dele, tá, gente? É muito difícil achar algumas informações. Eu procurei bastante e tem uma foto que eu consegui mais atual dele, eu vou mostrar para vocês aqui. O Gui, ele foi aí, ou Gilson Santos, foi denunciado pelo Ministério Público, que começou a fazer algumas investigações, até porque a situação dele não estava batendo, as informações que ele passava nas redes sociais, não em relação ao hospital, em relação a todo o tratamento, não estava sendo
feito de maneira correta. Havia pontas soltas nessa história. Foi aí então que o Gui ou o Gilson Santos foi indiciado por estelionato, fraude e também por falsificação de documentos médicos e laudos médicos e falsificação de documentos. Eu procurei bastante notícias a respeito do Gui e é muito difícil você achar algumas informações. Porém, eu consegui algumas aqui, supostamente, tá, gente? Algumas coisas que eu descobri, eu não posso afirmar, porque são informações de pessoas que preferem ficar no anonimato e não querem aí se expor. Algumas pessoas me relataram que o Gui, ele está vivendo aí em outro lugar e que já se fez faculdade, se formou, é fisioterapeuta e está aí tentando fazer uma outra faculdade. E em alguns comentários que eu achei nas redes sociais, que eu também pesquisei, algumas pessoas disseram que ele estava se passando por autista. Também é uma informação que eu não posso afirmar, tá, gente? Porque todas essas informações, inclusive algumas pessoas que me procuraram, falaram que doaram dinheiro para ele. Foi descoberto, gente, que o Gui tá em torno, né? Ele deve ter, na época, a gente também não sabe, outra coisa interessante, deixa eu abrir um parênteses, a idade correta dele, tá? Isso também nunca foi falado, não se sabe ao certo. Também não se sabe se ele teve CA ou não. Alguns laudos dizem que sim, outros laudos dizem que não. Alguns médicos que ele disse que o tratavam vieram ao público e o desmentiram, disseram que nunca o tratou. Algumas pessoas disseram que ele teve um processo de anorexia, né? E ele passou por isso. Outras pessoas dizem que ele teve sim um CA e que ele se recuperou. Porém, o que se pode dizer é que ele responde a um processo. O processo continua e ele está ainda sendo investigado e foi o que eu descobri. Que também a parte mais importante dessa foi que a história do Gilson, que hoje parece que está tentando aí trocar de nome, e essa é a foto mais recente que eu consegui dele, tá, gente? Eu procurei bastante. Se vocês tiverem fotos ou alguma informação, quiserem deixar aqui embaixo no vídeo, deixe aqui embaixo nos comentários. Parece que ele realmente sumiu. Algumas pessoas já disseram que já ouviram em shopping, já ouviram em restaurantes, já ouviram em vários lugares. Porém, essas pessoas também que me procuraram no privado pediram para não serem expostas. Então, também eu estou tratando isso supostamente. Aqui fui em alguns comentários que eu achei, e esses comentários algumas pessoas falam a respeito do paradeiro dele. A gente não sabe realmente se isso é verdade. O que acontece é que o Gilson, ele até desde 2022, ele sumiu das redes sociais e se tem poucos relatos dele ou quase nada de história dele que eu procurei e também não encontrei. E ele ficou muito conhecido como aí uma das maiores fraudes, como um maior suposto golpista em relação à questão financeira, já que ele arrecadou muito dinheiro contando sua história. E essa história comoveu famosos, comoveu muita gente. E o Instagram dele era um Instagram que tinha milhares, que tinham muitos seguidores. Pessoas que doaram dinheiro, pessoas que ajudaram a divulgar e que depois descobriram que nada mais era
do que apenas uma farsa. Recentemente, a história do Gui foi ligada com a história da Isabel Veloso, porém a Isabel, ela provou sim que ela teve CA, que ela se curou e ela hoje tem um filho e começou um novo tratamento. O canal do Guga Figueiredo também traz algumas histórias da Isabela, porque ela divulgou alguns produtos, medicamentos que poderiam curar quem tem CA. Isso aí é uma coisa que ela está sendo investigada. Porém, o Gui, segundo o Ministério Público, foi comprovado que ele cometeu aí uma fraude e enganou várias pessoas. Se você conhece a história do Gui, ou se você sabe de mais alguma coisa e quer compartilhar aqui conosco, deixa aqui embaixo nos comentários, tá, gente? O que eu tenho é isso que eu trouxe aqui para vocês, mas se você tiver mais informações, escreva aqui embaixo que eu vou ler, tá? Eu fui até o próximo vídeo.